Aproveitei que a gente está trabalhando já há vários dias, várias unidades aí com relação a esse nosso conteúdo. Então, eu agendei para vocês já para o próximo dia 18, mais uma avaliação, tá, pessoal? Então, já está lá no calendário, final de semana, como a gente só vai conversar hoje, essa semana, para não ficar assim em cima da hora. Durante a semana eu posto para vocês as notas da avaliação anterior, dou um recadinho lá quando elas estiverem postadas. E para o dia 18 a gente vai fazer uma outra avaliação. Vou pegar as unidades da 11 até a 15, tá? A gente fez a última prova até a unidade 10, e aí a próxima a gente vai fazer da unidade 11 até a unidade 15. Unidade 15 que é o nosso assunto de hoje, né? Vocês têm lá na página 69, então, e depois na segunda-feira a gente trabalha novamente fechando essa unidade. Então, o que é a unidade 15? É a questão da formação das 13 colônias inglesas da América. Nós trabalhamos já algumas questões sobre a colonização europeia no continente americano. Já vimos principalmente a colonização portuguesa no Brasil, a questão da colonização espanhola. No caso da Inglaterra, o processo de colonização inglesa ele é um pouquinho diferente das outras nações, porque a Inglaterra, oficialmente, ela não é uma das contempladas, né, pela divisão do mundo pelo Tratado de Tordesilhas. Então, oficialmente, o território da América não pertenceria nem a franceses, nem a ingleses, nem a holandeses. Mas nós sabemos que houve, por parte dessas nações, uma certa contestação, né, um certo inconformismo sobre o fato de que elas também se consideravam no direito de poder usufruir dessas terras que estavam sendo incorporadas. Não vamos nem usar o termo descobertas, né? Porque eram terras já povoadas. O que aconteceu foi exatamente um processo de domínio dessas terras por parte das nações europeias, e algumas nações elas não aceitaram o fato de que todas essas terras deveriam permanecer sob o domínio dos portugueses e dos espanhóis. Então, o caso dos ingleses é um desses que vão mostrar essa insatisfação. O que fizeram os ingleses, então? Eles iniciaram um processo de ocupação de terras mais ao norte da América, exatamente porque são terras que, pelas questões climáticas, elas não foram tão ocupadas pelos espanhóis, porque não eram territórios propícios para a produção de mercadorias de produtos tropicais. E, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que a Espanha ela encontrou grandes jazidas de ouro no território daquilo que hoje é o México, e ela não prosseguiu em direção ao norte a ocupação territorial, exatamente porque ali a sua empresa colonial passou a ser um sucesso, digamos, dentro da concepção da época. A partir disso, então, esse relativo abandono do norte por parte dos espanhóis acabou. Perdão, eu me deixei mudo aqui sem querer. Então, essa migração dos ingleses em direção ao norte, ela se dá principalmente por esse relativo abandono dessa região por parte dos espanhóis. Por outro lado, nós temos que entender também o que está ocorrendo lá na Inglaterra. Por que de repente, os ingleses estão dispostos a vir para o continente americano? Entre alguns desses fatores, nós temos as transformações na região rural da Inglaterra, o chamado processo de cercamento dos campos, que levou a um grande êxodo rural. Ao mesmo tempo, você tem acontecendo na Inglaterra
conflitos religiosos, principalmente entre católicos, protestantes chamados, os seguidores do calvinismo, chamados de puritanos, os anglicanos. Então, esses fatores também vão levar muitos ingleses a abandonarem o seu território e virem em busca de melhores condições de vida. Junto com isso, nós temos também entender que grande parte da empresa colonial inglesa, aqui no continente americano, ela se dá a partir de questões particulares. São principalmente colonos que não estão mais dispostos a viver num processo de dominação, de organização, digamos assim, só um segundinho. Deixa eu só dar um recado aqui para alguém. Um processo de organização em que grande parte das iniciativas de ocupação de territórios por parte dos ingleses são iniciativas particulares. Por exemplo, você tem os chamados peregrinos do Mayflower. São puritanos que estão buscando uma nova vida, um lugar onde eles tenham liberdade religiosa, liberdade política, ou temos ainda iniciativas particulares de companhias de comércio. Na região norte, você tem muitas oportunidades de negócios, principalmente com a caça, tá? Para obtenção de peles. Então, você tem várias companhias que vêm se estabelecer na América do Norte para se dedicar à caça de animais típicos da região, raposas, arminhos, castores e uma série de outros animais que possuem peles com altíssimo valor comercial naquele período, ou ainda companhias dedicadas à pesca. A região ali ao norte é rica em pesca, então também muitas companhias vêm para essa atividade, ou ainda algumas que vêm sim com o objetivo de colonização, de obtenção de terras para o cultivo, para a sobrevivência. Esse é o modelo de ocupação que se dá na chegada, nos primeiros momentos aí dos ingleses na América do Norte. A partir disso, nós vamos ter então a formação de um conjunto de colônias. Esse é um outro diferencial também. Se na América portuguesa nós tivemos primeiro aquela experiência das capitanias hereditárias e logo o governo português percebeu que não funcionava esse modelo descentralizado e ele resolveu unificar tudo com o governo geral, ou no caso da Espanha também, ela organizou vários vice-reinos ou capitanias gerais, mas sempre sob o controle da coroa espanhola ou da coroa portuguesa. No caso da América do Norte, da América inglesa, esse processo é muito mais descentralizado. Tanto quando você fala dessa região, se fala das 13 colônias. Por quê? Porque cada colônia tinha uma estrutura administrativa própria. Elas não estavam subordinadas a uma administração central. Ela estava diretamente ligada aos interesses de quem vinha e ocupava aquele território. Tanto que, historicamente, você vai ter aí uma tríplice caracterização das colônias. Você tem as chamadas colônias do norte, com um modelo mais de economia autossuficiente. Você vai ter as colônias do centro, que são uma miscelânea dessa autonomia do norte com o latifúndio do sul, e você tem ao sul a chamada plantation, a grande propriedade agrícola, o latifúndio, né, baseado na produção de gêneros tropicais, como o algodão, o tabaco, e voltado ao mercado externo, tendo ainda como principal característica o uso da mão de obra escrava. Já no norte, o que vai caracterizar é o uso da mão de obra livre,
da mão de obra assalariada. Claro, há um modelo também de dependência do trabalhador no norte, que é a chamada servidão por contrato. O que é a servidão por contrato? Você pega na época milhares de pessoas deixando o campo lá na Inglaterra ou em outros territórios, né? Por exemplo, houve na questão da Irlanda, da Escócia também, que muitos vieram para a América inglesa, eram pessoas que estavam na miséria, que praticamente não tinham como sobreviver. O que essas pessoas fazem, então? Elas conseguem que alguém lhes pague a passagem de navio e, ao chegarem aqui na América, elas se colocam como uma servidão por um tempo determinado para esses indivíduos. Então, o que é o trabalho de servidão por contrato, que é muito comum no norte? A pessoa, em troca da sua passagem, da sua vinda para a América, ela trabalha 8, 10 anos sem receber um salário para quem lhe pagou a passagem. Então, esse é um modelo que você tem muito comum nas colônias do norte. Mas, de uma maneira geral, aos poucos, você tem aí a consolidação desse, vamos dizer assim, dessa nova Inglaterra aqui na América. E essa ideia do nova, ela está muito presente, se você olhar principalmente no norte, são pessoas que realmente vinham para a América sem objetivo de voltar. Então, você vai pegar os nomes aí dos estados ou das principais cidades ali da parte norte da América. É Nova Inglaterra, Nova York, Nova Jersey, Nova Hampshire e assim por diante. Por quê? Que é a ideia de construir uma nova sociedade sem aquele objetivo, eu vou enriquecer e eu vou voltar lá para a Inglaterra. Eram pessoas que realmente estavam vindo para não voltar, porque, como eu disse antes, queriam liberdade religiosa, queriam liberdade política e, por isso, elas precisavam dessa organização. Ok? Então, olhando para o texto de vocês aí na primeira página, na página 69, tem um pouquinho desse resumo. O fator que leva esses indivíduos a virem para a América, essa questão da fuga lá dos cercamentos dos campos, a questão dos peregrinos do Mayflower, também conhecidos como os pais peregrinos dos Estados Unidos, a questão da formação de colônias ligadas a companhias de comércio, como é que a questão da Companhia de Londres, a Companhia de Plymouth, que vem para a América em busca exatamente dessas riquezas que podiam ser exploradas aí. Alguém assistiu o filme Pocahontas? Mesmo que tenha sido desenho animado? Sim? A historinha da Pocahontas, né, com toda a dramatização que se cria lá, mas ela é um relato exatamente disso, de uma companhia, se não me engano, na história do filme, é a Companhia da Virgínia Ocidental, tá? É uma companhia de comércio que organiza lá um grupo de colonos que vêm para a América para ocupar um determinado território, para começar um processo de colonização. Então, mesmo com toda a romantização do filme e tal, mas ele é baseado, sim, num fato real, num fato ocorrido, que é exatamente essa expedição de colonização, de ocupação do território norte-americano. Se não me engano, tem a versão em filme também, acho que o nome é Novo Mundo, né? Que é baseado em cima dessa mesma história da Pocahontas aí, mas que no filme o nome é Novo Mundo. Outra questão que o texto de vocês traz exatamente aí o mapa que vocês têm ali na página 69, com essa subdivisão que eu citei anteriormente, dos 3 modelos de colônia. As colônias do norte, também chamadas de colônias de povoamento, as colônias centrais, que seriam essa mescla, tanto com agricultura familiar, com trabalho autônomo, quanto com o trabalho escravo, e as colônias do sul, que são conhecidas popularmente como colônias de exploração. De exploração por causa daquele fator já citado, a questão da plantation, da economia voltada para o mercado externo. Então, a organização dos grandes latifúndios com a
caracterização aí da produção, seja algodoeira, que tinha mercado na Inglaterra, ou principalmente do tabaco, que era a moeda de troca para você obter escravos lá no continente americano, no continente africano. Certo? Com relação às características do início da ocupação, alguma dúvida? Não? Nenhuma? Eu não estou conseguindo ver nem a Estela, nem o Enzo, nem o Igor. Não sei se vocês estão mesmo na aula ou só está o nome de vocês. Então, por favor, Eu mesmo que vocês tô, não só que pentearam o meu celular cabelo. gosta de estar quando eu ligo a câmera. Oi? Muito bem. Meu celular trava quando eu fico ligando a câmera. Ah, tá. Beleza. Então, assim, analisando esse processo de ocupação, só para fechar, por que os ingleses ocuparam a América do Norte? Exatamente porque, apesar de ser um território que pertencia à Espanha, ela foi negligenciada pela Espanha. Ela foi meio que deixada de lado, né? Porque a questão climática era muito parecida com a europeia e principalmente porque a Espanha já tinha dois grandes centros de exploração econômica nesse período, que era exatamente a região do antigo Império Azteca, com suas jazidas de ouro e prata, e a região dos Andes, principalmente com as minas de prata de Potosí. Bom, na sequência, o texto de vocês fala sobre a questão da Revolução Americana. A Revolução Americana é o que se chama também de a independência dos Estados Unidos da América do Norte. O que é essa Revolução Americana? Ela é um processo que vai se estender basicamente de 1776 a 1783. Essa luta pela independência, ela está inserida exatamente nesse processo de formação das colônias com relativa autonomia. Enquanto as colônias foram se organizando, e principalmente as do norte, foram desenvolvendo uma economia autossuficiente, elas foram criando também uma estrutura administrativa interna que não admitia muito a interferência inglesa. E a Inglaterra usava com essas colônias o que se chamava de uma negligência salutar, de uma negligência positiva. Ou seja, para ela era interessante que esses colonos cuidassem da própria administração, até porque a Inglaterra viveu aí, ao longo de vários anos, conflitos internos. Nós vimos até o século XIV aí, com a Guerra dos 100 Anos, século XV com a Guerra das Duas Rosas, depois a questão das guerras religiosas, aí o século XVII é marcado pelas guerras civis, pela Revolução Gloriosa. Quer dizer, são vários momentos na história da Inglaterra que a Inglaterra está conturbada. E com isso, as colônias elas foram gradativamente ganhando uma relativa autonomia. E isso não limitou-se ao território das colônias inglesas da América do Norte. Principalmente as colônias do Norte, conforme foram desenvolvendo a sua economia interna, elas começaram a expandir também os seus negócios com outras regiões, dando início ao que é conhecido historicamente como o comércio triangular. O que é o comércio triangular? Vários produtos que eram feitos nas colônias do Norte começaram a ser vendidos para as colônias do Sul e até mesmo para colônias espanholas da América Central. Em contrapartida, esses mesmos colonos do Norte compravam açúcar das colônias espanholas, compravam melaço ou melado, como queiram, levavam isso lá para o norte e industrializavam, principalmente o melaço, produzindo uma bebida muito consumida ali na América Central e também nas próprias colônias, que era o rum. Esse rum também passou a ser utilizado como moeda para que os colonos do norte obtivessem escravos lá no litoral africano. E esses escravos eles revendiam tanto para os espanhóis da América Central e principalmente para as plantations das chamadas colônias do Sul. O que isso vai criar? Então, o termo comércio triangular, exatamente por essa concepção, né, que a gente acabou de falar.
iniciava-se a compra de produtos lá na América do Norte, levava-se para a América Central, parte disso levava-se para a África e aos poucos, então, essas colônias do Norte elas vão ganhando uma característica muito marcante. Quer dizer, elas vão acabar ganhando mercado que antes pertencia aí aos outros, como aos espanhóis, ou até mesmo aos próprios ingleses. Então, é exatamente nesse contexto que a Inglaterra vai começar a questionar, vai começar a discutir com as colônias e, inclusive, em alguns momentos, isso vai levar a conflitos. Só para ilustrar isso que eu estava falando, o porquê do nome, né? Comércio triangular, exatamente porque ele funcionava dessa forma. De um lado, você pega produtos das colônias do Norte, você comercializa aqui na América Central ou nas colônias do Sul, ou você pega, por exemplo, o tabaco do Sul, o melaço que você transformou em rum e vem comercializar aqui na África e leva escravos de volta para vender essa região, e isso acaba gerando também uma intermediação com o comércio com a Europa, principalmente a questão do comércio do algodão. Aos poucos, porém, o que está ocorrendo lá na Inglaterra? Lembre-se que no final do século XVIII, a Inglaterra começa a viver aquilo que a gente chama de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela gera uma nova realidade em termos de produção de mercadorias. E um dos fatores que torna possível a Revolução Industrial é a possibilidade de você ter mercados disponíveis para essa produção. O que a Inglaterra começou a perceber? Que ela precisava de mais mercados para seus produtos a partir da Revolução Industrial, e ela tinha um mercado que, teoricamente, na política mercantilista da época, era um mercado exclusivo dela, que seria o mercado das suas colônias. Só que, na prática, esse mercado não era dela, porque os próprios colonos já tinham criado a sua estratégia de abastecimento de produção. E aí a Inglaterra resolve impor-se como metrópole, resolve estabelecer exigências sobre os colonos que eles não estavam habituados. Que exigências são essas? Só pegando um parênteses aí antes de vermos as exigências. O que aconteceu ali no finalzinho da primeira metade do século XVIII? A Inglaterra e a França travaram uma guerra aqui na América, que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos. O que foi essa guerra? Foi uma disputa principalmente por territórios próximos ali à região onde hoje é o Canadá. Essa disputa por territórios, na verdade, ela veio como uma consequência de disputas que estavam acontecendo lá dentro da Europa. E aí, nesse enfrentamento, os ingleses acabaram vitoriosos, mas alegaram que tiveram muitos gastos, muitos prejuízos com essa guerra, que, segundo a justificativa oficial da Inglaterra, foi uma guerra travada com os franceses para proteger os interesses dos colonos ingleses aqui da América. Só com um detalhe: a Inglaterra obteve vários territórios nessa guerra contra a França, mas estabeleceu uma regra, que os colonos que já estavam aqui na América não poderiam ocupar esses territórios recém-conquistados da França. Então, vejam a contradição. Ao mesmo tempo que usa o discurso de que a guerra foi travada para defender os interesses dos colonos, os colonos não poderiam ocupar os novos territórios obtidos nos acordos assinados com a França após a vitória inglesa. Junto com isso, a Inglaterra também justifica que ela teve muitos prejuízos financeiros com a guerra e que, como ela tinha sido travada para defender os colonos, quem deveria pagar os prejuízos seriam os colonos.
E aí a Inglaterra começa a criar novos impostos sobre aqueles que habitavam aqui a colônia. A lei do açúcar, que vem lá em 1764. O que dizia essa lei? Que os colonos já não poderiam mais comercializar livremente com o açúcar produzido pelos espanhóis ou pelos holandeses. Teriam que comprar apenas açúcar produzido pelos ingleses ali na América Central, ali na região das Antilhas Inglesas. Segunda lei, a lei da moeda, que dizia o quê? Que os colonos não poderiam mais emitir suas próprias cartas de crédito. Eles teriam que usar a moeda inglesa para a realização dos seus negócios. A outra questão, a lei da hospedagem, que obrigava os colonos a darem abrigo, a sustentarem as tropas inglesas que estivessem fixadas aqui na colônia. Isso tudo vai gerar uma série de custos para os colonos e, consequentemente, um grande descontentamento. Mas, sem dúvida, a lei que mais gerou insatisfação foi a chamada Lei do Selo. Por quê? Porque dentro da colônia havia uma grande liberdade de expressão, haviam vários jornais, havia uma livre circulação de informações nesse período, e quando o governo baixa a Lei do Selo, dizendo que qualquer documento, qualquer jornal, qualquer revista, qualquer panfleto, para circular dentro da colônia, ele deveria ter um selo da coroa. Basicamente, o selo era o quê? Era um imposto que ele tinha que pagar para poder ser publicado. E isso gerou uma revolta muito grande por parte dos colonos que não aceitaram essa situação, começaram a boicotar produtos ingleses, começaram a realizar protestos contra a coroa. Com um detalhe, um dos fatores que mais gerava insatisfação era que a justificativa da coroa era de que os colonos também eram súditos do rei da Inglaterra e que, portanto, eles deviam se submeter às leis inglesas. E aí, qual era o grande protesto dos colonos? Espera aí, se nós somos súditos do rei, então as leis que nós temos que obedecer devem ser as mesmas que são obedecidas pelos súditos que vivem lá na Inglaterra. O que os colonos não aceitavam era eles terem que se considerar súditos, mas ao mesmo tempo se submeterem a leis que só valiam para eles, e não valiam para os súditos lá da Inglaterra. E é exatamente dentro desse contexto que vão começar aí as maiores insatisfações, as maiores, vamos dizer assim, as lutas, de fato, entre os colonos e a monarquia. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande embate vai se dar quando o governo cria a chamada Lei do Chá. A anterior, a questão da Lei do Selo, ela já tinha gerado uma insatisfação naquilo que ficou conhecido como o Massacre de Boston, que foi um protesto dos colonos contra a Lei do Selo e que foi reprimido com violência. Acabaram morrendo 3 ou 4 colonos nesse episódio, e mesmo assim os colonos chamaram esse episódio de um Massacre de Boston. Mas, posteriormente, quando o governo cria a chamada Lei do Chá, ou seja, ele dá o monopólio do comércio do chá na colônia para uma companhia de comércio chamada Companhia de Comércio das Índias Orientais, que era uma companhia que era sabido que a maioria dos acionistas eram membros do parlamento britânico na época. Então, isso gerou uma insatisfação muito grande por parte dos colonos. E aí os colonos resolveram protestar contra essa medida, invadindo os navios dessa companhia que estavam no porto de Boston. Os colonos se disfarçaram de índios para dar a entender que tinham sido os nativos, tinham feito isso, mas logo foram descobertos, foram identificados, né? Mas o que fizeram os colonos? Jogaram toda a carga de chá ao mar, tá? E aí, nesse episódio, que é a festa do chá de Boston, a Tea Party de Boston, né? Esse episódio, ele acaba sendo um momento
fundamental desse início da ruptura entre os colonos e a Inglaterra. Então, esse é o momento simbólico. Se para nós o momento simbólico aqui da ruptura do Brasil com Portugal começa lá com o dia do Fico, em janeiro de 1822, com Dom Pedro I, e culmina lá no 7 de setembro, no caso dos ingleses e dos colonos, o momento marcante é ainda em 1773, a festa do chá. A partir daí, as tensões vão se tornando cada vez maiores e o processo de ruptura ele vai se aproximando. O governo inglês, apesar da insatisfação, ele não vai aceitar o protesto dos colonos, né? Muito pelo contrário, ele vai baixar o que os colonos vão chamar de leis intoleráveis. O que são as leis intoleráveis? Ele vai mandar fechar o porto de Boston, lembrando que o porto de Boston era o principal porto de comércio da colônia, tá? Então o governo manda fechar o porto de Boston, exige a prisão dos responsáveis pelo ataque aos navios e que esses sejam levados para serem julgados lá na Inglaterra, exige indenização pela perda da carga. Então, por isso, essas medidas ficam conhecidas como as leis intoleráveis. E, aos poucos, a repressão inglesa vai se acentuando. Começa a interferir nas decisões. A maioria das colônias elas tinham uma espécie de assembleia local. O governo começa a interferir nas realizações dessas assembleias, começa a aumentar o número de tropas do exército inglês presentes na colônia, e isso leva a uma reação dos colonos que começam a se organizar politicamente. Então, como eu disse antes, as leis intoleráveis vão ser o quê? Proibição de reuniões públicas, ocupação da colônia com tropas reais, reduz o tamanho de algumas colônias, impôs o pagamento dos prejuízos causados pela festa do chá e tudo mais. Só que a reação foi exatamente o oposto do que esperava o governo inglês. Ao invés dos colonos se submeterem a essas novas medidas, eles começam a se organizar de uma maneira mais coletiva ainda. Por exemplo, a reação à lei do chá tinha sido mais específica ali da região de Boston. Agora não. Agora os colonos começam a se reunir e a formar assembleias com representantes das diferentes colônias. Isso vai resultar no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O que é o primeiro Congresso Continental da Filadélfia? É uma reunião com representantes de quase todas as colônias, só uma colônia não mandou representantes, a chamada Geórgia, que coincidentemente era considerada propriedade pessoal do rei Geórgia, que era o rei da Inglaterra na época. Então, essa fidelidade da Geórgia ao rei faz com que ela não participe desse primeiro congresso. O que se decidiu nesse congresso? Os colonos elaboraram aquilo que eles chamaram de Declaração dos Direitos dos Colonos. Um documento onde eles pediam basicamente aquilo que eu citei anteriormente, que se eles eram súditos do rei, as leis que valiam para eles tinham que ser as mesmas leis lá da metrópole, as mesmas leis lá da Inglaterra. Esse documento foi firmado pelos representantes e foi levado até a Inglaterra para ser apresentado ao rei. Segundo algumas versões, a resposta do rei a esse documento teria sido: se vocês são meus súditos, submetam-se à minha vontade. É óbvio que essa resposta ela não agradou aos representantes dos colonos. E aí as tensões foram se tornando ainda mais tensas, até que vai acontecer o segundo congresso. Nesse segundo congresso também algumas das reivindicações dos colonos são discutidas, agora com a participação, inclusive, de representantes da Geórgia. Mas, e aí entra uma questão contraditória. Alguns consideram que esse segundo congresso não teria sido um congresso de fato, tá?
e consideram o segundo congresso aquele onde a declaração de independência vai acontecer. Outros consideram que esse foi o segundo congresso e a declaração de independência teria ocorrido apenas após o terceiro congresso. Então, é uma questão contraditória. Vocês vão encontrar em alguns textos de história que a declaração de independência ela foi elaborada no segundo congresso continental da Filadélfia. No texto de vocês, por exemplo, vai aparecer aí que seria o terceiro congresso continental da Filadélfia, que começou no dia 2 de julho, e que no dia 4 de julho você tem, então, a declaração unânime dos 3 Estados Unidos da América, elaborando aí a sua declaração de independência. Aqui também uma questão muito parecida com o que a gente fala do Brasil, né? Ontem a gente comemorou a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Nós sabemos que a independência do Brasil só se consolidou lá no mês de julho de 1825, quando Portugal reconheceu oficialmente a independência. Mas nós comemoramos o 7 de setembro de 1822. O processo nos Estados Unidos é muito parecido. Eles comemoram sua independência no 4 de julho, referendo-se a 4 de julho de 1776. Mas a independência deles também só foi reconhecida em 1783, pelo chamado Tratado de Paris. Então, é a mesma coisa se nós analisarmos com relação à nossa. Ela demorou 3 anos para se consolidar de fato. No caso dos Estados Unidos, ela demorou 7 anos para se consolidar de fato. Mas esse assunto para a gente discutir na nossa próxima aula, tá? Provavelmente só na segunda-feira da próxima semana, na sexta vocês devem ficar com a professora Letícia. Então, só lembrando, eu agendei com vocês já para o dia 18, na outra sexta-feira, uma avaliação até a unidade 15, que a gente conclui na próxima aula. Certo?